tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Humberto e aqui nós vamos tratar hoje de mais um assunto falando sobre a proclamação da República de 1889, é claro, aqui no nosso país. Porém, antes da gente tratar em si do fato e como tudo aconteceu, nós precisamos lembrar e entender alguns pontos que são importantes aí nesse momento. Entender que a República no Brasil ela não é algo inédito no 15 de novembro de 1889, né? Que outros movimentos que ocorreram principalmente durante o período colonial e também durante o período monárquico tiveram movimentos ali que tinham como característica e como bandeira essas ideias republicanas, né, esse desejo de transformar o Brasil em uma república, pregando essa ideia da liberdade, uma ideia de igualdade. Porém, são movimentos que não vão conquistar o seu sucesso e só o 15 de novembro, então, que consegue concretizar todo esse episódio dentro do nosso cenário aí. E aí, quando a gente trata da palavra república, né, gera aquela pergunta, o que significa a palavra república? A palavra república significa res, que é coisa, e pública, que vem do povo, né? Então é um modelo de governo no qual a gente está falando voltado para o povo, voltado para a população. Dentro de uma república não se admite, principalmente uma república democrática, que o governo ele possa se voltar apenas para um setor da sociedade, mas que sim, ela possa ser para todos, ou seja, que essa república tenha o povo como protagonista, como atuante ali, participativo dentro de todo o processo político, principalmente dentro de um espaço democrático. Mas vamos ver se essa república que começou no Brasil em 1889, ela foi de fato aí pública. Na verdade, não. Ela começa mais coisa do que pública. E vocês vão conseguir compreender isso ao longo de toda a nossa aula. Lembrando que esta aula é a primeira de uma sequência que vai tratar dessa temática. Então vamos lá. Quando a gente trata então desse contexto, nós temos que falar de uma crise monárquica. Nós tínhamos no poder até a proclamação o imperador Dom Pedro II, que entra lá em 1840 por meio do golpe da maioridade, né, com seus 15 anos aproximadamente, um adolescente que não tinha ali perante a lei, perante a Constituição de 1824, a idade correta para se tornar imperador, para assumir o trono deixado pelo seu pai, Dom Pedro I. Mas acontece esse golpe, tanto que é golpe porque passa por cima desta lei maior, que é a Constituição, e, portanto, ele acaba assumindo como imperador, sendo amparado por grupos políticos, e esse governo vai durar até 1889. Quando se aproxima ali de 88 para 89, a monarquia ela já vem mostrando, melhor, um pouco antes, né? Em 1870 nós já vamos ver alguns sinais. A monarquia ela já vai mostrando algumas fraquezas, né? Vai demonstrando sinais de que não vai durar muito tempo. E isso vai provocando surgimentos de grupos que vão se colocando como oposição ao monarca Dom Pedro II e que, portanto, vão fortalecer esse fato que vai desencadear e concretizar no 15 de novembro. Vamos lá, então. Falando do primeiro ponto, a gente trata da questão religiosa. Aqui eu estou falando exatamente de um momento em que o Brasil, durante a monarquia, nós tínhamos dois sistemas aí, que é o beneplácito e o sistema do padroado. O que é o sistema do padroado? Significa que a igreja estava sob o controle do Estado, no caso do imperador Dom Pedro II. E o beneplácito era uma determinada regra em que todas as ordens que o Papa emitisse lá no Vaticano, para, de fato, fazer valer aqui no Brasil, deveria ter a autorização do imperador. Então você tem o padroado e o beneplácito, certo? O fato é que quando chega por volta de 1864, como vocês estão vendo aí na tela, o Papa Pio IX ele proíbe a presença da maçonaria, ou seja, dos membros da maçonaria, os maçons, na composição da Igreja Católica. Atuando dentro de algumas áreas da Igreja Católica e principalmente vai proibir até o casamento, né, o padre celebrar o casamento de maçons. Só que o nosso imperador faz parte da maçonaria. E nesse cenário todo, esta ordem
né, segundo Dom Pedro, não deveria ser acatada no Brasil. Só que alguns padres, né, principalmente os bispos de Olinda e de Belém, que se colocam fiéis à ordem papal, acaba desobedecendo Dom Pedro II. E é claro, Dom Pedro, percebendo esse afronto à sua imagem enquanto imperador, enquanto esse sistema que existe dentro do Brasil, manda prender os dois bispos. Isso vai gerar uma repercussão tremenda dentro de um país católico como o nosso, e Dom Pedro, percebendo ali esse ato que não foi tão satisfatório assim, resolve mandar soltar os bispos, pede desculpa mais tarde demais. A Igreja Católica se coloca aí como uma oposição à figura do imperador. Logo em seguida, nós temos um outro motivo que vai também colaborar para o desgaste da monarquia, que é a questão militar. Essa questão militar, ela se refere à Guerra do Paraguai. Os nossos soldados, eles acabaram participando desse conflito que marca aí o Segundo Reinado, uma guerra que o Brasil vai se aliar à Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. E os soldados, quando voltam desse conflito com a vitória nas mãos, eles, é claro, acreditam que ao chegar no Brasil vai haver um reconhecimento por parte de toda essa luta, né? Afinal de contas, eles arriscaram a sua vida em defesa do Brasil, em defesa da nação. E diante desse cenário todo, o imperador não dá o reconhecimento que eles desejavam. Muitos acreditavam que teriam a oportunidade de ocupar alguns cargos políticos no governo de Dom Pedro. Dom Pedro II não concede esta participação. E vamos lá, né? Os nossos soldados, eles lutaram do lado de dois países que têm como modelo político república. Então, conseguiram criar ali, ter um contato do que é, de fato, uma república, como funciona esse modelo político. E eles voltam desta guerra com esse desejo. E isso só vai aumentando diante dessa postura do imperador. É claro que alguns militares vão tecer certas críticas a Dom Pedro II, que manda prender estes militares que estão criticando a monarquia. E aí, nós vamos ter um manifesto que vai ser publicado no ano de 1887 pelo Rui Barbosa e também pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse manifesto, então, acaba provocando aí a anistia destes militares, que acaba sendo perdoados pelo imperador, só que também não funciona muito bem essa postura de dar um passo atrás de Dom Pedro II, que acaba demonstrando uma fraqueza diante de uma decisão que ele tomou, mas agora ele tem que rever, e isso colabora para que os militares, para que uma ala ali do exército possa se colocar contra a monarquia e, é claro, a figura de Dom Pedro II. Não bastava tudo isso, vem um outro fator, que é a questão abolicionista. Vocês já devem saber que a abolição ela aconteceu no 13 de maio de 1888, assinado pela princesa que estava sobre o controle do Brasil naquele momento, que era Isabel, né, a princesa Isabel. Claro que não foi uma abolição que ela acontece de uma forma tão rápida. Nós vamos falar de um processo abolicionista no Brasil. São várias leis que vão promovendo a liberdade destes escravizados. E quando chega em 88, então a Lei Áurea ela dá por extinto a escravidão no Brasil. Só que tem um detalhe. Para aprovar essa lei, principalmente os cafeicultores do Rio de Janeiro, que é uma ala mais conservadora e que participava fortemente das discussões, dos debates ali, se vai ter ou não a abolição de modo geral, ficou estabelecido por parte do governo, o próprio governo iria indenizar cada dono de escravo por cada escravizado que foi liberto com a Lei Áurea. Eles iriam receber uma indenização. Foi por meio desta proposta, dessa contraproposta, que os cafeicultores do Rio de Janeiro adotaram aí essa postura de aprovar e, é claro, apoiar a abolição. A abolição acontece, né? Temos que deixar claro aqui, esta abolição ela não vai dar a essa população negra que agora está livre o direito de ser cidadão, não possibilita a eles nenhuma condição de se estabelecer neste país.
é apenas dado uma liberdade, que a gente pode chamar de liberdade de papel, está no papel, mas na cabeça, no comportamento das pessoas, o negro é sinônimo de escravidão, né? Mas enfim, o que acontece é que essa indenização não vai ser paga, os cafeicultores do Rio de Janeiro, que até então apoiavam a monarquia, se colocam contra a figura do imperador e passam a se unir a um outro grupo aí, né, que é o grupo que vai liderar o movimento republicano no Brasil durante esse período. Então vamos falar dele, né? Bom, quando a gente trata então dessa questão republicana, a gente tem que entender o seguinte: Dom Pedro II, no ano de 1868, ele acaba formando um novo ministério. E esse ministério é o ministério que agora era para ser liberal, mas passa a ser um ministério com a composição do Partido Conservador. Só para lembrar, nós temos durante esse período do Segundo Reinado dois grupos políticos, os liberais e os conservadores, certo? Então ele acaba dando mais força para os conservadores em vez dos liberais. Diante de tudo isso, Duque de Caxias, ele acaba sendo privilegiado por ocupar aí a frente deste ministério, um ministério que foi necessário durante a Guerra do Paraguai e porque precisava do Duque de Caxias, que era da ala conservadora. E aí acaba então fazendo essas mudanças que desagrada parte dos políticos que compõem o Partido Liberal. E por causa dessa situação toda, né, que eles percebem que não foi satisfatório aí a postura de Dom Pedro II, e é interessante notar que Dom Pedro II, ele fazia meio que uma balança. Uma hora ele tentava dar destaque para os conservadores, outra hora os liberais. Essa jogada política é o que possibilita Dom Pedro permanecer no poder, certo? Mas chega nesse momento, ele acaba não fazendo essa jogada e prejudicando a sua imagem, a sua política. E os liberais vão reagir, óbvio. Como? Eles começam a criar esse movimento republicano, a fortalecer essa ideia de república aqui no Brasil. Só para deixar claro, quando a gente trata desse episódio, da reação dos liberais à postura e às decisões de Dom Pedro II, muito dos filhos destes liberais, que são cafeicultores do estado de São Paulo, eles estudavam na Europa. E eles tinham contato com essas ideias liberais lá na Europa. Voltavam para casa mostrando para a família, mostrando para os pais como que era essa ideia de república lá fora. Isso tudo colabora para que esse sentimento republicano possa ir se fortalecendo dentro do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, onde você tem cafeicultores com uma mentalidade muito mais à frente do seu tempo, vamos dizer. E aí, eles formam então o primeiro clube republicano no Rio de Janeiro, mas é no estado de São Paulo que vai acontecer a primeira convenção. E essa primeira convenção, que a gente chama de Convenção de Itu, nós vamos ter ali o Partido Republicano Paulista, né, liderando todos os debates que vão ser traçados ali dentro, e eles vão publicar, vão criar um jornal, né, para começar a divulgar essas ideias republicanas no Brasil afora. Lembrando que já temos aí um sistema que permite um pouco essa liberdade, né, de manifestar essas ideias. E por meio do jornal A República, eles vão lançar o artigo O Manifesto, que é o Manifesto Republicano. Nesse Manifesto Republicano, o Partido Republicano Paulista, ele começa a deixar claro ali certas críticas e o que eles desejam para o país. Então eles vão criticar a monarquia, principalmente o poder moderador, esse poder que dá ao imperador a decisão de controlar tudo e está acima de três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles começam a criticar a hierarquia social, que é tão escancarada no Brasil durante a monarquia, mas principalmente uma desigualdade que permite que poucos participem das decisões políticas, e isso acaba gerando desequilíbrio, dá mais poder a uns e menos poderes a outros, e a ausência da liberdade. A ausência da liberdade religiosa, eles estão criticando também uma liberdade de imprensa que não é total,
e, portanto, uma liberdade econômica, porque quem decide o que compra, o que vende, o que exporta, o que importa é o Estado representado pela figura de Dom Pedro II. Então, diante dessas situações todas, estes republicanos eles querem um país que tem uma outra cara, uma nova política. Sem contar que a gente tem que lembrar também da influência do positivismo, que é um positivismo que é uma filosofia criada por Augusto Comte, né, ou Augusto Comte, como alguns costumam tratar, determinava aí, e Comte ele vai trazer dentro do positivismo, a visão de que para uma sociedade avançar rumo ao progresso, primeira coisa ela precisa ter ordem. E essa sociedade ela precisa ser embasada na ciência. Quem vai estar à frente do controle político de um determinado país precisa ser alguém que tenha conhecimento intelectual, científico. A ciência ela tem que estar à frente de tudo. Só ela pode levar o país rumo ao progresso. Mas, principalmente, ele defende uma ditadura republicana dentro das suas ideias. Por quê? Porque, por base dessa ditadura republicana, a ordem vai levar ao progresso. Eu acho que você já começa a entender a partir daí, dessa minha fala, o porquê daquele lema ordem e progresso. Essas ideias do positivismo de Augusto Comte vai ser muito forte, principalmente na Escola Militar da Praia Vermelha. Quando eu falo que vai ser ali na escola, né, militar da Praia Vermelha que essa ideia positivista ela vai ganhando força, fica claro que esta república, ao ser implantada no Brasil, ela não pode vir de baixo para cima. E sim, é uma república que tem que acontecer de cima para baixo. Não podemos permitir uma desordem popular. Era isso que os positivistas acreditavam. E é isso que Augusto Comte propõe também nas suas bases ideológicas ali. Tá? E, diante de tudo isso, isso vai influenciar mais ainda o sentimento, o movimento republicano, que também parte da ala militar que está insatisfeita com o Dom Pedro II. Mas vamos lá. O golpe republicano, a gente trata a palavra golpe porque não é um processo eleitoral, não é a entrada dos republicanos no poder não é de uma forma legal perante a Constituição, tá? Então a gente trata com o termo golpe. Mas a gente pode também trabalhar a palavra proclamação republicana aí. Mas vamos lá. Tudo começa com a nomeação do Visconde de Ouro Preto, tá? O Visconde de Ouro Preto ele vai ser nomeado como o presidente do Conselho dos Ministros. E ele faz parte aí do Partido Liberal. Lembrando que nesse cenário que o Visconde de Ouro Preto ele assume a liderança desse Conselho de Ministros, os movimentos republicanos eles estão crescendo no Brasil. E aí você vai ter algumas situações que começam a ser debatidas nessa época. Por exemplo, a questão sucessória. Vamos supor que Dom Pedro, né, morresse, começasse um terceiro reinado no Brasil. E aí é bem provável que esse reinado estaria nas mãos da princesa Isabel. Passaria a ser a imperatriz do Brasil. Ela era casada com o Conde de, que era um francês. Os boatos que circulavam, principalmente no Rio de Janeiro, era que se tivesse o terceiro reinado, nós não seríamos governados por uma brasileira. E sim, dentro de um país como era o Brasil nesse cenário, patriarcal, machista com o olhar de hoje, não seria a princesa Isabel que estaria à frente do poder, e sim o seu marido, um francês. Então, poxa, fomos colonizados por portugueses, conseguimos nos libertar, né? Passamos para as mãos de brasileiros, agora vamos parar nas mãos de um francês? Então, estes boatos, eles circulavam no Brasil. Isso gerava também uma preocupação dessa ala que está defendendo aí a República e via como um fator para poder lutar mais ainda para derrubar a monarquia e colocar a República logo para funcionar no nosso país. E tudo acontece mesmo com essa mudança, quando então o Visconde de Ouro Preto ele acaba se tornando ministro, né, o presidente dos ministros, como eu falei, e ali ele vai propor algumas mudanças. Mudanças que, é claro, né, trazem aí uma característica liberal. Há uma ideia de tentar propor algo que venha, é claro, trazer aquilo que é o discurso dos republicanos, trazer aquilo que já é a pauta desse modelo de governo que eles desejam, né, para o país.
Então, vamos tentar fazer certas mudanças que têm uma característica republicana dentro da monarquia. E assim a gente consegue permanecer por mais tempo no poder. Havia essa jogada também, esse jogo de interesse. Então ele propõe várias ideias, várias mudanças aí que têm essa característica liberal. Por exemplo, o fim do voto censitário, né, que o voto possa ser para todos e não somente para quem tem renda. Começa a propor uma liberdade religiosa, a ideia de um Estado laico, né, o fim do Senado vitalício e também, é claro, maior autonomia às províncias. Mas, diante de todo esse cenário, diante destas propostas, o Congresso ele acaba não aprovando e os militares, que agora já estão aliados aos cafeicultores, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, por aquelas questões que eu falei, né, e também ali infiltrado a igreja, vão organizar esse movimento que vai acontecer no 15 de novembro de 1889. Eu não vou tratar aqui dos detalhes de como tudo aconteceu, mas o fato que vocês têm que saber é que foram diversos debates até chegar no ato que aconteceu no 15 de novembro, que era para ser no dia 16, mas aconteceu no dia 15, certo? Aí tem alguns historiadores que tratam que Marechal Deodoro da Fonseca foi resistente até o último momento em declarar a República no Brasil, em derrubar o Visconde de Ouro Preto do poder, mas ele acaba tomando essa decisão, que ele estava doente também nesse momento. Mas esses detalhes a gente acaba não trazendo aqui para a aula, porque o nosso foco é compreender que você pode também pesquisar, isso daí não impossibilita. Mas o objetivo principal é entender que no 15 de novembro, o Visconde de Ouro Preto ele vai ser derrubado do gabinete, tá bom? E vai ser feita uma marcha militar ali no campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, aonde fica estabelecido que, com a derrubada do Visconde de Ouro Preto como presidente dos ministros, né, do Conselho de Ministros, a monarquia ela já não tem mais força para atuar no Brasil e que a República está declarada como modelo de governo a ser de fato implantado no Brasil a partir daquela data, daquele dia. E Dom Pedro, que não estava no Rio de Janeiro, ele recebe esse comunicado dizendo que a República foi proclamada e que cabe a ele arrumar as suas coisas e partir e ir embora do Brasil, né? Bom, Dom Pedro, então, ele vai acabar... Não falo disso. A família real, então, vai ter que arrumar as suas bagagens, vai ter que partir para a Europa, né? Tanto que a família real ela vai embora numa madrugada, certo? E isso acaba interessante notar porque eles temiam uma reação popular, então por isso a ida da monarquia, né, da família real, Dom Pedro II, mais a sua esposa e, enfim, toda a corte, ela vai ser despachada aí numa madrugada para a Europa, vai se exilar na França e, é claro, agora o espaço está limpo, vamos dizer assim, para a República se consolidar de fato e começar as mudanças necessárias que o Brasil precisava, uma vez que agora o governo é outro. E aí começa o debate. Qual é a república que a gente deseja? Qual é a república que o Brasil vai ter a partir de agora? E começa então esses projetos a pipocarem. Você tem 3 grupos propondo 3 ideias, 3 alternativas de república. Você tem o projeto republicano liberal, aonde é formado pelas elites agrárias, principalmente os cafeicultores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que defende um Estado mais liberal, sem tanto controle e interferência na economia, uma maior participação da população, né? Você defende aí um modelo que está muito inspirado na República Norte-Americana. Do outro lado, você tem a ala dos jacobinos. Jacobinos porque eles se remetem aos jacobinos da Revolução Francesa, aquela ala mais radical do povão. Então, os republicanos jacobinos, eles vinham de um setor da população urbana que buscava inspiração na República Jacobina, que foi liderada por Robespierre lá na Revolução Francesa, e que lá a gente percebe que o povo passou a ter mais voz durante
esse período, e aqui no Brasil, estes republicanos, né, da ala jacobina, defendem uma liberdade de reunião, de discussão, que todos possam de fato participar, seria uma república mesmo do povo, né, que a Constituição ela possa ser elaborada nos modelos que foram adotados lá na França, que a Constituição da França, pós da Revolução Francesa, do período jacobino, sirva de modelo para a elaboração das nossas leis e, é claro, desejavam até a execução da família real. Assim como a família de Luís XVI, né, Luís XVI, Maria Antonieta, foi guilhotinado lá na França para mostrar que a monarquia chegou ao fim, que esse ato ou algo semelhante pudesse acontecer aqui no Brasil, tanto que eles desejavam que a família não fosse expulsa do Brasil, mas sim executada, né, como um ato legal. Mas é claro que isso não vai acontecer. E, portanto, temos aí o outro grupo, que é o grupo dos positivistas, que querem uma república nos moldes do positivismo, né? Formado aí por oficiais do Exército, eles acabavam defendendo um Estado que fosse mais centralizado, né? Defende uma ditadura republicana, liderado pelos militares, e é claro que esse governo tenha como base a ciência e a razão, uma vez que é isso que o positivismo defende. No final de tudo, a república que a gente vai perceber sendo construída no Brasil vai ter um pouquinho de cada ideia de cada grupo que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? No final de tudo, a república é uma mistura de tudo isso. E a gente vai agora entender como que fica o Brasil nesses primeiros anos da república, que a gente chama de governo provisório. O governo provisório ele vai durar de 1889 até 1891. Durante esse período, nós temos um cenário que os militares, que estiveram à frente da proclamação da República, que fique claro isso, eles querem colocar ordem na casa. A gente precisa organizar esse país, né? A gente precisa tirar, limpar tudo que lembra a monarquia. Tanto é que um fato curioso a ser citado aqui é que ruas, espaços públicos que levavam algum nome que pudesse lembrar a monarquia, agora passa a sofrer alteração. Eles vão apagar todo tipo de lembrança que possa se remeter à monarquia. Vamos lá. A gente tem que entender que, primeiro, a composição desse governo provisório por elementos do exército, de fazendeiros e representantes das camadas médias urbanas. Perceba que eu não estou falando de índios, perceba que eu não estou falando da população que era escravizada como os negros, eu estou falando aí de um setor de uma elite. Principalmente, a gente tem que deixar claro aqui que essa república, como eu falei, ela começa mais coisa do que pública. Aristides Lobo, ele vai dizer o seguinte, né, naquela época, que o povo assistiu aquilo bestializado. Tanto é que José Murilo de Carvalho depois vai produzir esse livro, que eu até vou dar como sugestão de leitura aí, né, Os Bestializados, que trata desse período republicano. Uma república que não começou com a participação do povo. Uma república que não teve o povo como protagonista. E quando Aristides Lobo fala do povo assistir todo aquele movimento dos militares bestializado, é porque eles acreditavam que aquilo ali fosse uma parada militar, que aquilo fosse assunto de gente grande. Então o povo não se envolve, né? Então essa falta de protagonismo da população acaba provocando aí esse movimento que não é de baixo para cima e sim de cima para baixo. Então, são estes elementos que vão compor o governo provisório. Liderados, é claro, provisoriamente pelo Marechal Deodoro da Fonseca, porque afinal foi ele que esteve à frente de todo esse movimento que declarou a República no Brasil. Vamos ter então o banimento da família real. Logo em seguida, fica estabelecido algumas mudanças que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca vai propor e vai estabelecer, que é o federalismo, né? Cada estado agora, antes nós chamávamos de província, agora passa a ser chamado de estado. Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. E aí cada estado agora passa a ter autonomia para criar as suas leis, os seus impostos. Isso é o federalismo. Perceba que é um modelo semelhante ao que acontece nos Estados Unidos depois que eles declaram a independência.
Nós vamos ter também o Senado vitalício, ele se torna extinto, então não tem mais aquele comportamento de que uma vez senador, é senador até a morte, isso acaba no Brasil. Temos também a extinção de elementos da monarquia, que é o Conselho de Estado, não faz mais sentido esse grupo existir no Brasil nesse momento. O Estado vai ser separado da Igreja, no seu lugar a gente passa a ter um Estado que agora é laico, ou seja, o catolicismo não é a religião oficial, mas que o Estado permite que outras denominações religiosas tenham liberdade para praticar a sua fé livremente dentro do país. E cabe ao Estado não ficar exclusivamente do lado de nenhuma dessas denominações, mas entender que todas merecem o mesmo tratamento. Isso é o Estado laico, certo? O presidente ele não tem o papel de estar dando ênfase a um setor religioso da sociedade, tá bom? O casamento civil passa a ser instaurado nesse momento e vai ser questionado por alguns movimentos populares, que nós vamos falar em outra aula, e nós vamos ter também a convocação para uma Assembleia Constituinte. Afinal de contas, com um novo modelo político, não faz sentido a gente ter uma Constituição da monarquia prevalecendo no nosso país. Então, a Constituição de 1824, ela é banida, né? Ela é vetada, e vamos agora criar uma nova Constituição, que passa a ser convocada esta Assembleia, que vai ser formada por deputados, senadores, enfim, políticos, que vão elaborar o novo conjunto de leis que passa a ser instaurado aí durante esse sistema republicano, tá? É interessante notar que, para compor esse primeiro modelo de governo, nós vamos ter aí os ministros, que vão ser a maior parte formada por generais, certo? E alguns civis, como Rui Barbosa. E teremos também o controle do Estado nas mãos dos tenentes. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai compondo o cenário republicano no Brasil, cercado por essa ala militar. E aí vamos lá, né? É importante compreender que esse novo modelo de governo, ele vai trazer à tona a necessidade de criar símbolos, criar heróis que possam representar essa nova era no Brasil. Como representação da República, o símbolo adotado, o herói, o mártir que vai ser aí enaltecido pelos republicanos é Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier. Aquele famoso pela Inconfidência Mineira, que foi morto ali, né, foi enforcado, depois esquartejado e serviu de exemplo por lutar, é claro, por um movimento republicano contra a monarquia, principalmente durante um período colonial. E durante toda a monarquia no Brasil, a figura de Tiradentes será vista como um vilão, como alguém que não deveria ser citado em nenhum momento, em nenhum espaço. Mas agora, com a República, eles precisavam de um herói. E esse herói, é claro, foi adotado aí Tiradentes. Tanto é que a gente tem a pintura do Pedro Américo, como vocês estão vendo na tela, e que traz essa ideia mesmo, tanto de um sujeito que eles tentam transformar até numa figura, numa santidade aí, né? Enfim, associando-se, remetendo a Jesus Cristo, como o próprio Pedro Américo tenta retratar nesta obra. Se a gente observar aqui no quadro, você percebe que a fisionomia de Tiradentes lembra muito Jesus Cristo. Ao lado até mesmo você tem aí o crucifixo. Assim como Tiradentes lutou pela liberdade do povo, Jesus também entregou sua vida para salvar a humanidade. Então, tenta fazer aí essa associação. Se você circular em torno, né, da imagem que compõe aqui, olha, toda essa imagem, você vai perceber que forma um mapa do Brasil, associando a esse país. Enfim, Pedro Américo ele constrói essa identidade de herói, que é de fato o herói da República e que vai ter aí o seu feriado celebrado, né, o seu dia específico, e que é uma criação dos republicanos para esse novo momento que o Brasil agora passava a ter. Nós temos uma outra tela que foi pintada pelo Pedro Bruno e que traduz um pouco também a chegada da República. Nesse quadro, o Pedro Bruno, essa obra de arte hoje ela fica em exposição no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, que foi a sede do governo republicano também
durante um longo período em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E essa tela, pintada por Pedro Bruno em 1919, traduz um pouco da partida da monarquia e a chegada da república. A luz que entra pela tela, pelo quarto, né, pelo espaço aí em que essas mulheres se encontram, é a luz de uma nova era, é a luz da república, né, traduzindo a ideia da liberdade. E aqui no canto da tela você tem um senhor, um velho, que representa, até num lado mais escuro, a monarquia que se foi, que acabou. Ele ainda traduz aqui a tela no fundo da parede com um quadro do Marechal Deodoro da Fonseca, a figura de Tiradentes aqui, né? E você percebe várias gerações de mulheres, que vai desde uma criança, de um bebê, até uma senhora, todas participando da composição da bandeira que vai se tornar a bandeira do Brasil, adotada pelos republicanos, né, durante esse período aí da nossa história, passando por várias gerações. E é bom lembrar que a mulher também se torna símbolo da República no Brasil, que é a Marianne, né, que é uma mulher francesa, na verdade isso já era adotado lá em Roma, mas que os franceses adotam como símbolo de liberdade durante as suas lutas ali pós-Revolução Francesa, e o Brasil adota também aqui, representando um pouco essa ideia de liberdade por meio da figura feminina. Seguindo então a nossa aula, a gente chega na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, que estabelece, primeiro, ela é promulgada. Isso significa que ela não foi imposta como a de 1824. Ela nasce a partir de vários debates, ela nasce a partir de uma discussão. Então ela é promulgada, certo? Ela vem de um debate e, portanto, ela não foi imposta, é claro. Nós temos aí a influência da Constituição dos Estados Unidos, que serve como base para a produção das nossas leis, principalmente trazendo essa ideia de igualdade, liberdade, propriedade privada. Lembrando que a propriedade privada, o Estado passa a reconhecer essa ideia, né, de que o espaço é seu, a propriedade é sua, mas se for necessário desapropriar aquele território, o Estado tem total liberdade para isso, desde que, é claro, seja pago ao dono daquele espaço uma indenização. Tudo bem? Temos aí o presidencialismo como modelo de governo, um presidente que vai ser eleito de 4 em 4 anos. Lembrando que as eleições elas vão acontecer da seguinte maneira: você vota para presidente e para vice. E isso vai durar até um certo momento da nossa história aí, né? Era muito comum você perceber que o presidente e o vice não faziam parte do mesmo grupo político, e até mesmo ser uma grande oposição ali, mas que vão ocupar a frente da presidência. Temos também o federalismo, como eu já falei, cada estado tendo a sua autonomia, e a tripartição, o poder executivo, legislativo e judiciário. Temos também um momento no qual a Constituição estabelece que o poder executivo ele não pode ser reeleito, então não temos ainda reeleição para o poder executivo, o Estado é laico e os direitos que vão ser garantidos ao cidadão, aquele que a Constituição reconhece como cidadão, que é o habeas corpus, você ter o direito de defesa, de proteção e não ser punido até que seja feito um julgamento e comprovado os atos que você cometeu. A liberdade de expressão passa a valer nesse momento no país. A liberdade de reunião, de você poder organizar o seu grupo, discutir as suas ideias, certo? E também a propriedade, como eu já falei. E, portanto, as eleições elas passam a ser diretas. Isso significa que, para votar, você precisa preencher alguns quesitos. Esse voto ele é universal e ele é aberto. Então, as pessoas sabem quem você votou. Tem um controle ali para saber a quem você está votando, né? Para quem você está dando aquele voto. Isso vai marcar e caracterizar aí a República das Oligarquias, tema da próxima aula. Então, quem vota? Homens. Perceba que eu não estou falando se é negro, se é branco, ou se é indígena, mas tem que ser homens maiores de 21 anos. Além do mais, estão excluídos participar do processo eleitoral. Então, portanto, não é visto como cidadão. Mendigos, soldados, analfabetos e religiosos. Só para deixar claro, quando a gente trata de analfabetos, uma maior parte da população do Brasil
a maior parte era composta por analfabetos. Então você vai ter uma parcela muito pequena sendo vista perante esta Constituição como cidadão. Tudo bem? E outro detalhe, observa que eu não citei as mulheres, porque a própria Constituição de 1891, ela não trazia claro que a mulher não podia votar. Porém, dentro de um cenário muito patriarcal ainda, esse movimento liderado por mulheres para questionar esta Constituição e essa ideia vaga que ela deixa, só vai acontecer no final ali de 1929 para 1930. Mais para frente que nós vamos ver movimentos questionando essa lacuna que a Constituição deixou. E que as mulheres vão querer, é claro, participar das decisões políticas. Mas, por enquanto, não há ainda esse questionamento e a mulher não é vista aos olhos da sociedade como cidadã. Uma observação que a gente tem que deixar claro aqui é que poucos vão compreender esse novo regime. Poucos vão entender que república é essa, que começa a partir de agora no Brasil, é claro, por causa dessa situação, porque poucos vão participar e vão poder votar e estar à frente das decisões políticas aí desta nova república. Tudo bem? Vamos falar agora da questão econômica. Temos uma nova Constituição, mas a economia precisava passar por mudança. Bom, como foi feita a abolição, os cafeicultores, nós já temos que entender que nesse cenário todo, os imigrantes, principalmente italianos, estão chegando em grande quantidade aqui no Brasil. Há uma política de branqueamento nesse contexto todo de república, né? Não queremos uma república negra, queremos uma república branca. Começa aí vários grupos a debater essa ideia, esse sentimento de branqueamento. Então, a necessidade de incorporar o imigrante no cenário brasileiro, na formação dessa nova identidade. Os negros que foram libertos, muitos deles não vão conseguir emprego nas fazendas ou em outros lugares, exatamente porque a mentalidade não mudou, mudou a lei, mas não mudou a mentalidade da população, principalmente branca, né? Que até então tinha estes negros como seus escravos. Então uma grande parcela dessa população vai estar à margem ali da sociedade. E é um cenário no qual os republicanos querem fazer jus ao lema da bandeira, ordem e progresso. É um cenário no qual a Europa é um modelo a ser seguido. E aqui no Brasil, havia uma preocupação em tirar o nosso país de um sistema agroexportador para tentar trazer essa ideia de que o Brasil, com a nova república, é um país industrializado, que está mudando a sua economia, que está modernizando o setor econômico. Só que deixar de ser um país agroexportador, focado no café, para logo entrar como um país industrial não era algo tão simples. Afinal de contas, eu tenho uma economia que é liderada por cafeicultores, que ainda tem uma visão muito conservadora quando se trata de mudanças. Mas é nesse cenário que o ministro Rui Barbosa vai propor um projeto no qual possa estimular o surgimento de empresas no Brasil. E para estimular tudo isso, e também é uma maneira do Estado colaborar com os cafeicultores que precisam também pagar um salário para os seus trabalhadores agora, né? Não temos mais trabalho escravo. Então, tudo isso, o próprio Rui Barbosa ele junta nesse projeto como forma de modernizar o Brasil, ajudar os cafeicultores e trazer essa cara de industrialização para dentro do nosso país. E aí, é claro, o que ele começa a propor? Ele começa a propor que os bancos possam emitir, os bancos privados principalmente, possam emitir dinheiro, possam facilitar o crediário para aqueles que desejarem construir, tiverem um projeto da construção de alguma indústria dentro do Brasil. Então, você chegava lá no banco, apresentava um projeto de uma indústria que você tinha interesse em construir no Brasil. Uma grande parte destes que vão lá propor e buscar estes empréstimos nos bancos ou são cafeicultores ou fazem parte dos setores urbanos ali, da classe média, vão até os bancos, apresentam esse projeto e os bancos, então, davam esse empréstimo e, é claro, iam produzindo cada vez mais dinheiro para facilitar esse crediário a juros muito baixos. Só que essa empresa
ela só ficava no papel. Na maioria das vezes, aquele dinheiro que aquele sujeito pegou emprestado no banco, ele não construía a sua empresa. Ele não colocava em prática o seu projeto. O projeto ficava no papel e se ele é um cafeicultor, ele injetava dinheiro aonde? Na produção cafeeira. Ele achava mais fácil ali injetar esse dinheiro no setor que ele já estava acostumado ali. E não havia uma fiscalização para ver se de fato o empréstimo que foi feito estava se concretizando. Então, diante desse cenário todo, como eu coloquei aí, olha só, a gente passa a ter o quê? Fábricas fantasmas. Outra coisa, muitos que também pegavam empréstimo acabavam comprando ações de empresas que só estavam no papel. E no final das contas, o banco emprestava dinheiro, emitia dinheiro. Óbvio, quanto mais emissão de dinheiro circulando no país, há uma desvalorização da moeda, para começar. Segundo, os bancos não recebem por aquilo que emprestou. E aí você tem a desvalorização da moeda. Você tem aí bancos que começam a quebrar porque não conseguem repor o que foi emprestado. E a gente passa a chamar esse contexto de encilhamento. Encilhamento, como eu coloquei aí, é o ato de colocar e apertar os arreios do cavalo ali nas provas de turf, né? Que você tem naquelas corridas de cavalo. Então você aperta ali, prepara o animal para correr e você faz as suas apostas antes do animal ser solto para a corrida. O animal que chega primeiro, se o seu que você apostou chegar primeiro, parabéns, você tem uma grande quantia daquele dinheiro que foi apostado. Mas se ele não chegar a tempo, você perdeu tudo aquilo que você apostou. É mais ou menos isso, certo? Eram apostas que eram feitas dentro da área econômica, mas que no final o resultado não era satisfatório. Então você tinha ali pai rico e filho pobre, né? Mais ou menos isso. Pessoas que até então tinham uma riqueza acumulada e perdeu tudo dentro desse cenário de encilhamento que vai trazer um alto índice de inflação para o Brasil. O preço dos alimentos vai subir porque o poder de compra da moeda está cada vez menor e a situação econômica do Brasil não é satisfatória nestes primeiros momentos da República. E é nesse cenário, então, que constitucionalmente, através de uma eleição indireta, quem é eleito? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que agora passa a governar, né, o Brasil, não mais provisoriamente, mas sim se torna presidente com base na Constituição. E aí é o início da República das Espadas. Por quê? Eu tenho o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que é um militar, e o vice Floriano Peixoto, que também é um militar. Então eles compõem aí a ala militar, que é a República das Espadas. É um momento que o governo de Deodoro vai ser marcado por um forte autoritarismo, certo? Ele vai tentar, é claro, dar cargos para pessoas próximas a ele. Isso é uma característica de um poder autoritário. Você privilegiar somente os setores que estão do seu lado. Quem não está do seu lado, você vai perseguir, você não vai dar voz, você não vai dar espaço. Perceba a jogada, perceba que isso não tem nada a ver com o nome República, tá? E, portanto, ele passa a ter um contato muito forte com o Exército para fortalecer a sua imagem. Ele vai ter ali uma postura que não agrada ao Congresso, então o Congresso não vai ficar do lado do governo de Deodoro, é uma forte oposição, tá? Mas ele vai buscar apoio, por exemplo, com os governadores para tentar pressionar o Congresso a aprovar os seus projetos. Cria uma censura à imprensa, a imprensa não pode publicar nada que venha ferir ou atingir a sua imagem enquanto presidente, e por isso tudo ele acaba criando essa imagem autoritária enquanto estiver à frente da presidência. E é um governo que vai durar muito pouco. Até porque, durante todo esse tempo, o Congresso, que é a sua oposição, vai publicar a Lei de Responsabilidade, tentando colocar o Congresso acima do poder do presidente. Ele acaba fechando o Congresso Nacional por meio do estado de sítio, que era algo legal que o presidente poderia decretar perante a Constituição. A Constituição dava espaço para o presidente decretar estado de sítio, que é o estado de alerta, é quando o país politicamente corre risco.
Então o presidente ele toma essa decisão. E no momento que ele decreta estado de sítio, ele fecha o Congresso Nacional. Diante desse cenário todo, a Marinha, que já não gostava e já não encarava muito bem o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e principalmente você tinha uma grande parte da Marinha do lado da monarquia, que foi derrubada, ameaça bombardear o Rio de Janeiro, vira lá os seus canhões para a capital, principalmente em direção à sede do governo, e nós temos aí o que a gente chama de primeira revolta da Armada. Percebendo que poderá acontecer uma guerra civil, o próprio Deodoro da Fonseca resolve renunciar no dia 23 de novembro de 1891. Bom, se ele renunciou e ainda não completou 2 anos de mandato, o certo era que o vice pudesse convocar novas eleições, o que não vai acontecer. Então, o próximo a assumir a frente da presidência é o vice Floriano Peixoto. Floriano, ele acaba abrindo o Congresso, que estava fechado, ele vai trazer um caráter muito nacionalista, tanto que ele vai ser até intitulado aí o protetor da nação. Tem até alguns desenhos que associam ele à figura de uma esfinge, né, como se ele fosse o protetor do país, porque ele traz essa imagem nacionalista na sua postura, agora principalmente como presidente do Brasil, e ele tem um projeto ali, por exemplo, de reduzir as importações e estimular a produção interna do nosso país. Ele suspende o estado de sítio, porém, ele não convoca novas eleições para escolher o presidente da República, porque ele alega que há uma brecha na Constituição que dá a ele, sim, o direito de ocupar a cadeira da presidência, uma vez que Deodoro renunciou. Então, está aí no parágrafo 2º do artigo 1º, onde fala que o presidente e o vice-presidente eleitos, na forma deste artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o período, o primeiro período presidencial. Bom, o que vai marcar o governo de Floriano Peixoto? 13 generais solicitam essas eleições, mas acabam sendo punidos pelo próprio Floriano. Isso já começa uma característica aí de um governo também mais rígido. A Marinha, percebendo que essa postura de Floriano Peixoto não é uma postura agradável, também resolve aí, por meio da sua postura, que também é a mesma lá que teve com Deodoro, de querer bombardear o Rio de Janeiro. A gente chama isso de segunda revolta da Armada. E é nesse cenário todo que vai pipocar, lá no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista, que é uma guerra civil, considerada por alguns historiadores, onde 2 grupos políticos disputam as mudanças políticas no estado do Rio Grande do Sul, e próprio Floriano Peixoto vai acabar se envolvendo nesse conflito. E aí, Floriano Peixoto ele vai então participar dessa Revolução Federalista, porém uma revolução que só vai terminar lá em 1895, mas o fato é que ele consegue então participar desse movimento, ele consegue conter a Marinha no Rio de Janeiro, e ele passa a ser rotulado como Marechal Mão de Ferro ou Marechal de Ferro, né? Por quê? Primeiro de tudo, ele tinha um caráter de perseguir os opositores. O fato é que o seu governo vai terminar no ano de 1894, quando então é eleito o primeiro presidente civil e um novo cenário vai começar na história do Brasil, encerrando a República das Espadas. Quanto à Revolução Federalista, eu não vou tratar em detalhes aqui nesta aula, mas que fique claro que é sim algo que marca o governo e principalmente dá essa característica aí de Marechal de Ferro, de uma figura autoritária e que, portanto, vai encerrar a República das Espadas, que é esse primeiro momento do governo republicano aqui no Brasil. E aí, tá gostando da aula? Então, não deixa de curtir o meu canal, acionar o sininho aí e, é claro, deixar aquele comentário para enriquecer ainda mais esse meu trabalho, para que as próximas aulas a gente possa trazer cada vez mais qualidade e, é claro, contribuir para a sua aprendizagem. Até a próxima!